Graça e paz, meus queridos irmãos, que Cristo Jesus vos abençoe hoje e sempre. Palavra de Deus, louvado seja o Senhor dos Exércitos. Se encontra aqui no 1 a Pedro, Evangelho de 1 a Pedro, no seu capítulo 5. Nós iremos meditar no texto sagrado. Louvado seja Deus. Peço aos irmãos que continuem aí se inscrevendo no canal Dependente de Cristo, compartilhando com grupo, WhatsApp, status e nos ajudando em nome de Jesus. Diz assim o texto sagrado: aos presbíteros e aos jovens. Essa mensagem, ela tem uma direção aos presbíteros e aos jovens. Diz assim o texto. Aqui é Pedro expressando a palavra de Deus. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelo mesmo sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, dará força e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Palavra de Deus, meus irmãos, trazida aí pela vida de Pedro para os nossos corações. 1 Pedro, capítulo 5, ele está dizendo que a mensagem aqui é para os presbíteros e para os jovens.
mas essa palavra, ela encaixa para mim, ela encaixa para você. Nós que somos ouvinte da palavra de Deus, nós precisamos todos os dias estar meditando nas Escrituras, orando e nos aproximando do Senhor a instante, a cada momento. E por isso, ele está dizendo aqui, portanto, apelo aos presbíteros que há entre vocês e faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimento de Cristo, como alguém participará da glória a ser revelada. Ou seja, todos nós, irmãos, todos nós, meus irmãos, iremos passar essas provações, essas angústias. Louvado seja o Cordeiro Santo de Deus. Assim como Cristo passou, é necessário que nós passamos também, para que nós sejamos aprovados pelo nosso Deus. E naquele grande dia, o Senhor irá arrebatar a tua igreja. Ele diz aqui, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Olha só, Deus, ele separou um rebanho, ele separou um povo, pessoas, e ele incumbiu que o anjo da igreja cuide desse rebanho do Senhor. Porque muitas vezes, meus irmãos, eu sempre digo, é necessário que nós tenhamos uma congregação para congregar. É necessário que nós tenhamos um pastor constituído, separado por Deus para cuidar do rebanho de Cristo. Às vezes, quando eu falo, as pessoas acham que não, eu não preciso de congregar, eu fico em casa. Não precisa. Cuidado com o espírito do engano, da mentira que anda falando no seu ouvido. Você precisa de um pastor. O pastor celestial, que é Cristo, eu e você, nós já temos, né? Agora precisamos de um pastor espiritual, o anjo da igreja, que ali comanda, que cuida do rebanho. Precisou de uma palavra, de um discernimento, de um cuidado, ele está ali para te orientar. Mas se você não tem um pastor que cuida de você, aqui Deus está dizendo aos pastores, cuidem, olhem pelo meu rebanho. Quem que vai olhar por você? Não responda para mim. Eu te faço essa pergunta, mas não responda para mim. Quando você está passando pelo processo, uma dificuldade, você vai procurar quem? Você vai lutar com suas próprias forças? A Bíblia diz, Salmo 133, quão suave é que os irmãos vivam em união. Você não tem alguém que cuida de você? Você não tem o teu esposo? Ele é o chefe da casa, ele que é o provedor, né? Ele é o pastor que provê o alimento, né? Tudo que está dentro da sua casa é ele que provê. Então, ele é o líder espiritual, ou deveria ser o líder espiritual, né? Mas quando eu falo assim, é no modo geral mesmo. Tanto faz o homem quanto a mulher de Deus. Então, Deus está dizendo, olhem, pastores, cuide do meu rebanho, louvado seja Deus. E aqui ele está dizendo, não haja como dominadores do que lhes foram confiados, mas como exemplo para o rebanho. Olha só, não seja dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplo para o rebanho, sem ganância, né?
sem ganância para com o povo de Deus. Porque o irmão está ali, porque ele é isso, porque é aquilo, ele tem um cargo elevado, ele tem uma profissão mais elevada, o salário dele é bom. Não. Deus está dizendo para você não olhar por esse lado. Ele está dizendo, cuida somente do meu rebanho. Cuida da minha igreja. Louvado seja Deus. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão em imperecível coroa da glória. Quando manifestar o Supremo Pastor. Quem é o Supremo Pastor? Cristo. Aquele que venceu a morte. Aquele que ressuscitou no terceiro dia. Está sentado à direita do Pai e enviou o teu Espírito Santo, o Espírito da verdade. Ele está conosco. Então, o Supremo Pastor, ele vai manifestar o seu poder naquele grande dia. E nós receberemos a imperecível coroa de glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros. Louvado seja o Cordeiro Santo de Deus, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Jovens, sujeitai aos pais, aos mais velhos. O pai, a mãe, sempre vai orientar os filhos no caminho certo. Nós pais, nós queremos que os nossos filhos sejam melhor que nós em tudo, falando, profissional, espiritual, em tudo, meus irmãos. Então a palavra de Deus está dizendo, jovens, sujeitais os mais velhos, sujeitais os seus pais. Louvado seja Deus. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, aos humildes. O exaltado demais, o ego muito grande, Deus, abate ele. Os exaltados que acham que eu prego melhor, eu faço melhor, eu sou isso. Não, você não é nada sem o Espírito Santo. E sem a palavra de Deus você não é nada. Então Deus está dizendo, se você se exaltar, eu te abato. Mas os humilhados eu exaltarei. Aí ele diz assim, portanto, mulheres, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. Precisamos se humilhar debaixo da mão de Deus todos os dias, para que ele se exalte no tempo certo ou no tempo devido. É o que eu acabei de dizer. Os que têm a exaltação própria, Deus abate e exalta os humildes. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Deus está dizendo para nós lançar toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação sobre ele, porque ele tem cuidado de cada um de nós. Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Olha só. O diabo anda ao derredor, como leão, rangindo a quem possa tragar, devorar, derrubar, matar. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Fica na presença de Deus para que você possa resistir em nome de Jesus. E ele diz assim, continua dizendo, resistam-lhe, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelo mesmo sofrimento. Ou seja, em todos os lugares onde você imaginar, sempre vai ter um cristão, um servo de Deus, passando uma luta, passando um deserto, caminhando no vale, mas tendo a certeza, através da nossa fé, a nossa vitória, ela é conquistada por Cristo, e Ele nos concede essa graça, essa bênção sobre as nossas vidas, permanecendo o quê? Firme na fé,
com Cristo Jesus. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firme alicerce. A ele seja o poder para todo sempre. Amém. Essa é o texto, é a palavra de Deus, meus irmãos, para mim e para você. Medita no texto sagrado. 1 Pedro, no seu capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. A ele seja o poder para todo sempre. Amém. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu me coloco, meu Deus, em Tua santa e gloriosa presença. Peço que o Senhor perdoe as nossas falhas, nossas iniquidades, transgressões. Que o Senhor possa ir de encontro, meu Deus, com a necessidade desta pessoa, desse casamento, dessa família. Em nome de Jesus eu oro pela minha casa, pela minha esposa, pelos meus filhos, pela vida dos meus pais, dos meus irmãos, pela igreja dependente de Cristo. Eu oro, meu Deus, pela vida, Pai, do pastor Batista, abençoa a saúde dele, a família, a casa, missionária Elane. Eu oro pela vida do Estevão, da Helena, Thalita, Rony, pela igreja, em nome de Jesus Cristo, toda a igreja dependente de Cristo. Nossa pastora Solange, que Deus abençoe em Cristo Jesus, nossa irmã Thaline, pastor Adualdo, pastora Joana, meu primo Dan, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, nossa irmã Zenilda, Rosa, Dileuza, nossa irmã Aldilene, serva do Senhor, levita da casa de Deus, evangelista Antônio, nossa irmã, aleluias, Rose, que Deus abençoe, nosso irmão Alceno, em nome de Jesus, pastor Osmildo, pastor Gilson ali no grupo, Marcha para as almas, que Deus abençoe em Cristo Jesus. Louvado seja o Cordeiro Santo de Deus, que Deus abençoe nossa irmã Neres, lá em Porto Seguro, na Bahia, meu irmão Marquinhos, que Deus abençoe toda esta casa, toda esta família, minha sogra Ana, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, evangelista Alex, que Cristo Jesus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Nossa irmã Juliana, na capital paulista. Ju, que Deus abençoe você, sua casa, toda a sua família, em nome de Jesus. Que Deus abençoe também a nossa pequena Helena, que Deus abençoe Helena, filha do Vinícius, que Deus abençoe o pai, a mãe, Tamires, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Nossa irmã Angélica, que Deus abençoe em Cristo Jesus. Louvado seja o Cordeiro Santo de Deus. Meu irmão, meu amigo Frederico Nascimento, forte abraço, Fred, que Deus abençoe você, a sua casa e toda a sua família. Louvado seja, que Deus abençoe o nosso estado brasileiro, nossa nação brasileira, que Deus abençoe os nossos representantes, que Cristo Jesus vos abençoe hoje e sempre. Louvado seja o Cordeiro Santo de Deus. Meu amigo Lipinho, que Deus abençoe você, que você continue sendo esta criança especial, maravilhosa, obediente na presença de Deus. O tio te ama demais, tá bom? Você mora aqui no coraçãozão de tio, tá bom? Beijo para você, Deus abençoe, continue orando pela vida do tio, tá bom? Tô orando por você hoje e sempre. Beijão, valeu? Que Deus abençoe todo o povo de Deus, ótima quarta-feira para todos vocês, em nome de Jesus. Se o Senhor permitir, voltaremos no próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu creio no poder sobrenatural do nosso Deus para as nossas vidas. Louvado seja Deus. Abra as vossas mãos e receba a bênção do Senhor.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda esta igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Digam amém. Em nome de Jesus, graças a Deus, vencemos aqui mais esta guerra, esta luta. É um sacrifício grande, meus irmãos, estar nesse horário aqui, fazendo essa live, meditando na palavra de Deus e orando por todos vocês. Mas até aqui o Senhor tem derramado a graça, o teu Shekinah e poder sobre as nossas vidas, tá bom? Deixa seu joinha, curte, se inscreva no canal, compartilhando o vídeo em nome de Jesus. Se o Senhor permitir, voltaremos no próximo vídeo, orando e meditando na palavra de Deus. Ótima quarta-feira para todos vocês. Fique na paz, em nome de Jesus.